Em 1935, um místico africano registrou secretamente uma canção com 3 palavras tão perigosas que nunca ousou publicá-las em nenhum livro. Anos depois, um homem completamente arruinado repetiu essas palavras em silêncio por menos de um mês e ganhou $36.788 em um único dia. Mas Abdullah fez um alerta brutal. Se você contar para alguém, o poder desaparece. Pare agora. Se houver alguém por perto, use fones de ouvido. Se você estiver em um lugar público, salve este vídeo e assista quando estiver completamente sozinho. Porque o que vou te mostrar nos próximos minutos exige sigilo total. Abdullah, o homem que ensinou 2 dos maiores mestres de manifestação da história, repetia uma ideia com uma intensidade que até incomodava seus alunos. O silêncio multiplica o poder. La palabra compartida es una semilla que muere antes de brotar. Mas antes de revelar essas 3 palavras para você, preciso que coloque sua mente no estado correto para recebê-las. Porque Abdullah ensinava algo desconfortável, mas verdadeiro. As palavras mais poderosas do universo podem passar diante de você sem fazer absolutamente nada se seu estado interno não estiver pronto. É como tentar encher um copo de cabeça para baixo. A água cai, mas não entra. Então faça isso agora mesmo. Coloque sua mão esquerda sobre o estômago, bem no plexo solar. É o lugar onde se sentem as emoções reais, não aquelas falsas para agradar os outros. Feche os olhos. Respire fundo 3 vezes. Devagar, com intenção, e a cada respiração, repita mentalmente. Eu sou o que sou. Eu sou o poder criador. Mas não pense nisso como um papagaio repetindo frases vazias. Sinta isso. Sinta essa energia acendendo no seu aparelho, como um fogo antigo despertando em você. Faça isso agora. 3 respirações, 3 repetições, olhos fechados, mão no plexo. Você fez? Bem, porque você acabou de pronunciar em silêncio o nome hebraico de Deus, Ehyeh Asher, Ehyeh. Eu sou o que sou. O mesmo nome que Abdullah ensinou a Neville Goddard como a chave que abre portas invisíveis. E seu plexo solar acabou de registrar essa vibração. Agora sim. Você está pronto para receber? Escreva nos comentários esta frase exata. Meu silêncio é meu poder. Está feito. Escreva isso como um pacto entre você e o universo. Um pacto que diz: o que eu receber hoje, vou guardar em segredo. O que eu sentir hoje, vou proteger com silêncio. E esse silêncio vai multiplicar a minha manifestação. Faça isso agora. Porque Abdullah dizia que o primeiro ato de fé decide se as palavras que você ouvir hoje vão criar raízes ou se evaporarão como uma fumaça bonita da internet. O que você está prestes a descobrir não veio de um livro moderno de autoajuda, não vem de um guru de redes sociais com sorriso alugado. Não nasceu em uma conferência motivacional com luzes e frases recicladas. Vem de um homem real que viveu há quase 100 anos em um pequeno quarto de Nova York. Um homem envolto em mistério durante décadas. Nunca buscou fama, nunca publicou livros, nunca deu entrevistas. E ainda assim, seus ensinamentos acabaram se tornando a raiz de quase tudo o que hoje conhecemos como manifestação, lei da atração e poder do subconsciente. Seu nome era Abdullah. Durante quase um século, muitos duvidaram de sua existência. Alguns historiadores tentaram encontrar provas e falharam. Os céticos afirmavam que ele era um personagem inventado. Hasta que em 2025 aparece algo que mudou tudo. Registros oficiais de direitos autorais de 1935 vinculados a um endereço em Nova York, 30 West 72 Street. Canções registradas por Abdullah, 9. E entre esses títulos havia um especialmente inquietante. That is me. Em espanhol, Eso soy yo. 3 palavras reais, documentadas, registradas oficialmente. E segundo aqueles que estudaram seu legado, essas 3 palavras escondiam o segredo mais poderoso que Abdullah já ensinou. Um segredo conectado com a antiga sabedoria hebraica do Ehyeh, com el sánscrito Tatvamasi e com a lei de Asunción que transforma
a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Mas para entender o verdadeiro poder dessas 3 palavras, primeiro você precisa saber quem era o homem que as transmitia. Porque uma verdade assim não surge em qualquer um. É preciso uma vida fora do comum. E a vida de Abdullah parecia ter sido escrita por alguém que exagerou na imaginação. Nasceu no norte da África, filho de pais judeus, e cresceu em um lar ortodoxo rigoroso. Falava hebraico fluentemente, dominava outros idiomas e conhecia os mistérios mais profundos da Cabala, aquela tradição mística que afirma guardar os próprios segredos da criação. Rabinos de toda Nueva York iban a verlo, no para enseñarle, para aprender de él. Abdullah dominava as escrituras com uma profundidade que desafiava toda a lógica. Neville Goddard disse uma vez: sabia mais sobre o cristianismo do que todos os padres do mundo juntos. Na década de 1920, Abdullah abriu um pequeno centro de ensino no 30 West 72nd Street, em Manhattan. Não havia cartazes brilhantes, não havia marketing, não havia promessas baratas. Apenas uma sala discreta onde um pequeno grupo de buscadores se reunia para ouvir verdades que a maioria jamais chegaria a conhecer. Abdullah sentia um orgulho profundo de sua herança. Tinha uma presença imponente daquelas pessoas que entram em uma sala e a energia muda. Não precisava levantar a voz. Havia algo nele tão sólido, tão interno, tão real, que muitos garantiam sair transformados depois de estar perto dele. E agora vem a parte que muda tudo. Abdullah formou apenas 2 alunos principais, 2 homens que depois se tornariam referências espirituais do século XX. Neville Goddard, cujos ensinamentos sobre a lei da Assunção impactaram milhões de pessoas. E Joseph Murphy, autor de O Poder do Subconsciente, um livro que vendeu milhões de cópias em dezenas de idiomas. 2 gigantes, um só mestre. E agora sim, as 3 palavras secretas. As palavras que ele protegeu com absoluto zelo. As mesmas que ele registrou em uma música em 1935, mas nunca lançou ao público. As mesmas que ele compartilhava apenas em voz baixa com seus alunos mais próximos dentro daquele quarto em Manhattan. As 3 palavras são: isso sou eu. Parece simples demais, não é? Quase suspeitosamente simples, e é aí que a maioria falha. As verdades mais poderosas raramente vêm disfarçadas de complicação desnecessária. Para Abdullah, isso não era uma frase comum. Era um decreto criador. Era a versão em espanhol do sânscrito Tatvamasi. Você é isso. Era o eco do hebraico Ej Asher Ege. Eu sou o que sou. Era uma das declarações mais antigas e poderosas que um ser humano pode pronunciar. Abdullah ensinava que quando você vê aquilo que deseja, riqueza, anseio, prosperidade, sucesso, e diz em silêncio: isso sou eu. Você está fazendo algo que quase ninguém faz. Você não está desejando possuir isso, você não está implorando para que isso chegue. Você não está esperando um sinal cósmico com atraso administrativo. Você está afirmando que já é isso. Não há separação entre você e o que deseja. Você e seu desejo pertencem à mesma identidade. E quando você declara isso com verdadeira convicção, sua mente subconsciente recebe isso não como uma fantasia, mas como um fato. Não como esperança, não como um pedido, como realidade interna. E quando o subconsciente aceita algo como fato, o mundo externo começa a se reorganizar para refletir isso. Agora ouça esta história documentada. Não é lenda, não é conversa fiada. Não é um thread motivacional da internet. Está registrada no capítulo 5 do livro A Lei e a Promessa, de Neville Goldberg, onde aparecem testemunhos reais de pessoas que aplicaram ensinamentos recebidos diretamente de Abdullah. Um homem estava financeiramente destruído, precisava de dinheiro com urgência, já tinha tentado o convencional e nada funcionou. Então ele decidiu aplicar o método exato. Todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites. Ele se sentava em silêncio e imaginava uma cena específica. Ele se via diante A su escritorio, dividiendo ensinamentos em 12 montes. Ele contava o dinheiro com mãos imaginárias. Ele colocava $1.000 em 11 montes.
$36.533 no último total. $36.533. Ele não contou para ninguém, nem para a esposa, amigos ou aquele conhecido que opina sobre tudo sem conseguir nada. Ele manteve sigilo absoluto, exatamente como Abdullah ensinava. Ele repetiu isso por menos de 1 minuto, sem hesitar, sem duvidar, sem falar demais, e cada sessão terminava com a mesma afirmação interna: esse sou eu. Eu sou o homem que tem esse dinheiro. Eu sou quem conta esses lucros. Isso que eu vejo. Esse sou eu. Depois aconteceu. Em 2 de março ele foi às corridas de Caliente. Ele fez suas apostas como sempre, mas algo estranho aconteceu. Sem saber por quê, ele duplicou 6 dos bilhetes originais. E na 10ª seleção, ele cometeu um erro e repetiu mais 2 bilhetes. Quando anunciaram os vencedores, ele tinha 2 bilhetes premiados. Cada um pagava $16.423,50. Além disso, ele tinha 6 bilhetes de consolação de $656,80 cada um. O total combinado, $36.788. Um mês antes, ele havia imaginado $36.533. A diferença era mínima. A precisão absurda. A diferença foi de apenas $255. A imaginação reproduziu o valor com uma precisão quase inquietante. Isso está documentado. Não é uma fábula motivacional. Não é uma história enfeitada para vender esperança. É um testemunho real publicado na obra de Neville Goddard e representa exatamente o que Abdullah declara. Isso sou eu com total convicção. E você mantém isso em total segredo. O subconsciente aceita isso como verdade e começa a mover peças invisíveis para manifestá-lo. Agora vem uma pergunta-chave. Por que o segredo era sagrado? Por que Abdullah insistia com tanta firmeza no silêncio? Por que ele advertia seus alunos para nunca revelarem o que estavam criando? Por que o silêncio era essencial e não opcional? Por que Abdullah insistia tanto nisso? Será que ele entendia algo que antigas tradições espirituais repetem há séculos? Ao compartilhar sua manifestação, você convida a consciência do outro para a sua criação. E a consciência média geralmente vem carregada de dúvidas, medos, limitações, ceticismo, opiniões gratuitas que ninguém pediu. Cada vez que alguém diz, isso é impossível, não seja ridículo, isso não acontece na vida real, ou simplesmente te olha com incredulidade. Essa energia entra no seu processo e enfraquece sua assunção interna. Abdullah ensinou a Neville uma comparação que Neville repetiria durante décadas. Sua manifestação é como uma gravidez sagrada. Quando uma mulher fica grávida, a vida cresce em segredo, em silêncio, na escuridão, protegida do exterior. Se alguém pudesse intervir antes da hora, destruiria esse processo delicado. Sua nova identidade é esse embrião. As opiniões alheias são mãos impacientes tentando tocar o que ainda precisa amadurecer. Por isso, Abdullah era inflexível. Não conte para ninguém, nem para seu parceiro, nem para seu melhor amigo, nem para sua mãe, nem para o especialista em frustração do grupo. Para ninguém. Guarde sua visão com a mesma reverência com que uma mãe protege a vida que cresce dentro dela. E quando a manifestação nascer no mundo físico, quando o dinheiro aparecer, quando a oportunidade chegar, quando o invisível se tornar visível, então sim, você poderá compartilhar a alegria. Mas nunca antes. Nunca antes. Agora sim, o método secreto das 3 palavras. Vou te mostrar o processo exato que Abdullah ensinava em particular. O mesmo padrão que produziu resultados repetidas vezes. Passo 1. A visão final. Antes de começar, você precisa saber com precisão o que quer manifestar. Não algo vago como quero dinheiro. Isso não é suficiente. Quanto dinheiro? Quando? Para quê? Como seria sentir que você já tem isso? Abdullah era rigoroso com isso. Ele dizia, se você não sabe exatamente o que quer, como espera que seu subconsciente construa isso? É como pedir para um arquiteto projetar algo, sem dizer que tipo de prédio você quer.
Defina a quantidade exata. Fixe isso na sua mente como algo já resolvido. Passo 2. A declaração em silêncio. Todas as noites, pouco antes de dormir, quando sua mente entra naquele ponto entre a vigília e o sono, o que Neville chamava de estado semelhante ao sono. Feche os olhos e visualize uma cena que implique que você já tem o que deseja. Se for dinheiro, imagine-se contando-o. Se for sucesso, imagine-se comemorando-o. Se for abundância, imagine-se vivendo dentro dela com naturalidade. E enquanto você habita essa cena na sua mente, repita internamente com emoção verdadeira: esse sou eu. Eu sou quem tem esse dinheiro. Eu sou quem vive essa vitória. Eu sou quem já habita essa abundância. Esse sou eu. Mas não fale isso como um robô espiritual. Sinta isso. Deixe isso entrar em cada célula. Abdullah ensinava que o sentimento transforma as palavras em decretos criadores. Sem emoção, palavras profundas são sons vazios. Com emoção verdadeira, são chamas que reorganizam a realidade. Passo 3. O selo do silêncio. Depois de sentir como real, faça o que considerava sagrado. Selar a experiência com silêncio. Diga mentalmente: isso fica selado dentro de mim. Nada sairá da minha boca sobre o que acabei de criar. Meu silêncio é o meu poder. Meu segredo é a minha força. E então para mim No con ansiedad, no con desesperación. No revisan. A cada 5 minutos, se já chegou. Dorme com a calma de quem sabe que a lei funciona, com a paz de quem entende que sua manifestação já está em andamento. Tão certo quanto o amanhecer. A mulher que perdeu tudo e recuperou tudo. Agora ouça outra história. Vou eu. Eu sou quem tem. Eu sou quem El alma. Neville Goddard la contó con lágrimas en los ojos durante una de sus conferencias más íntimas. Era una mujer. 55 anos. Tinha perdido o emprego. Não tinha família a quem recorrer. Seu carro estava tão deteriorado que praticamente se desmontava sozinho. Devia aluguel. Não tinha roupas adequadas para ir a entrevistas. Sua conta bancária estava quase vazia. E nos anos 60, uma mulher de 55 anos, procurando emprego, enfrentava um mundo que muitas vezes fechava as portas antes mesmo de ouvi-la. Ela vivia um momento em que tudo parecia desmoronar, mas seguia assistindo às palestras de Neville, que frequentava há quase um ano. Ela tinha ouvido os ensinamentos que Neville recebeu de Aptúlia. E o desespero fez o que às vezes faz melhor do que o conforto. Isso a obrigou a realmente colocá-las em prática. Ela não tinha nada a perder. Literalmente nada. No começo, ela tentou imaginar cada necessidade separadamente. Um carro novo, roupas decentes, trabalho, dinheiro para o aluguel, segurança. Mas a lista era tão longa que toda noite acabava exausta, nervosa e sem conseguir dormir. Esse método não funcionava. Então, ela fez algo brilhante, simplificou, exatamente como a Aptúlia teria recomendado. Em vez de tentar resolver cada problema um por um, ela escolheu uma única ideia A raíz. Cada noche, al acostar. e a repetia com um sentimento profundo. Algo maravilhoso está acontecendo comigo agora. Nada mais. E deixava-se envolver pela sensação de que algo extraordinário já estava em movimento. Não sabia o quê? Não sabia como. Não sabia de onde viria. Só sentia que essa nova realidade já existia. É isso que eu sou. Sou uma mulher a quem acontecem coisas maravilhosas. Essa é a minha identidade. Essa é a minha verdade. Ela repetiu isso todas as noites durante 2 meses, sem contar para ninguém, em absoluto silêncio, com fé absoluta. Um dia de outubro, ela encontrou por acaso um conhecido que não via há meses. Conversaram por alguns minutos. Ele disse que viajaria para Nova York. Ela mencionou que tinha morado lá anos atrás. Conversaram brevemente e cada um seguiu seu caminho. Ela esqueceu completamente aquele encontro. 30 dias depois, exatamente um mês depois, esse mesmo homem apareceu na porta do apartamento dela. Ele trazia um cheque certificado de $2.500 em nome dela. Ela ficou paralisada. O homem explicou isso a ela.
Um antigo amigo milionário, que ela não via há mais de 25 anos, havia decidido repartir parte de sua fortuna entre pessoas que ele lembrava com carinho. E ela estava nessa lista. Mas havia um problema. Esse homem não sabia onde encontrá-la. Foi aquele encontro casual que permitiu a conexão. E não terminou aí. Após o primeiro cheque, recebi pagamentos mensais que garantiram tranquilidade. Sem trabalhar, sem pedir ajuda, sem implorar, sem perseguir nada. Durante 2 meses, em segredo e silêncio, ele manteve uma nova identidade. Algo maravilhoso está acontecendo comigo. É isso que eu sou. Sou um homem abençoado pela abundância. Isso está documentado no capítulo 7 de A Lei e a Promessa, de Neville Goddard. Não é ficção, não é fantasia enfeitada. É um testemunho real compartilhado como evidência da lei em ação. Agora vamos ao núcleo de tudo isso. Por que essas 3 palavras funcionam? Abdullah dizia que há uma única substância fundamental no universo. A consciência, sua consciência. Minha consciência, a consciência divina. Não separadas, uma só realidade se expressando de múltiplas formas. E quando você diz, isso sou eu, está ativando um dos poderes mais profundos da consciência. A identificação. Pense bem. Seu subconsciente não responde principalmente ao que você pede, ao que você implora, não responde ao que você espera com ansiedade. Responde ao que você assume ser, responde à sua identidade, à imagem interna que você mantém de si mesmo. Abdullah resumia isso com uma clareza brutal. Você não manifesta o que quer, você manifesta o que é, e você é aquilo que declara depois das palavras eu sou. Se você diz, eu sou pobre, o subconsciente responde, entendido, e começa a sustentar condições coerentes com essa identidade. Se você diz, eu sou azarado, ele recebe a ordem e age de acordo. Mas quando você observa riqueza, sucesso ou abundância e afirma internamente, isso sou eu, tudo muda. Seu subconsciente recebe uma nova instrução. Uma nova versão de ti. E começa a reorganizar comportamentos, percepções, decisões, coincidências e circunstâncias para alinhá-las com essa identidade. Mas Abdullah ia ainda mais longe, ensinava que a criação já está terminada, que tudo o que você pode imaginar já existe em uma dimensão invisível. A riqueza que você deseja já existe, a abundância que você busca já está disponível, o dinheiro que você precisa já tem força. Mesmo que você ainda não veja, seu único trabalho é se identificar com isso, dizer em silêncio, isso sou eu, e deixar que a lei faça o resto. Mas Abdullah alertava sobre um erro que destrói tudo, o erro que quase todos cometem, dizer as 3 palavras à noite e negá-las durante o dia. Afirmar abundância antes de dormir, mas acordar dizendo, não é suficiente, tudo está ruim, nada muda. Abdullah resumia assim, você não pode estar meio grávido, ou você está ou não está. Ao declarar uma nova identidade e depois contradizê-la, o processo é interrompido. As 3 palavras só funcionam quando seu estado interno acompanha a sua declaração. Você não precisa fingir riqueza, não precisa aparentar nada, só manter uma calma silenciosa, uma certeza tranquila que diz, já está feito. Não sei como vai chegar, não sei exatamente quando, mas já está feito. Isso sou eu. E aqui volta o segredo sagrado. O jeito mais fácil de proteger sua nova identidade é não comentá-la. Quando você se cala, não convida dúvidas dos outros, não recebe zombarias, não ouve "isso é impossível". Sua assunção cresce sozinha, em silêncio, como uma semente debaixo da terra, invisível, até que um dia rompe a superfície. Agora entenda algo importante. Enquanto você ouve isso, algo já mudou dentro de você. Você não é mais a mesma pessoa do início deste vídeo. Algo se moveu, algo despertou, algo reconheceu uma verdade que já conhecia em silêncio.
Abdullah ensinava que você não precisa acreditar de forma perfeita para ser transformado. Só precisa de abertura, atenção, disponibilidade interna. Seu subconsciente faz o resto. Já está processando novas ideias, já está soltando velhos limites, já está preparando outra versão da sua realidade. Por isso, nos próximos dias, preste atenção. Uma ligação inesperada, uma oportunidade estranha, uma ideia repentina, dinheiro chegando por um caminho improvável. Não chame isso de coincidência. Abdullah diria, é a lei respondendo ao seu novo estado. Talvez você pense que 3 palavras não podem mudar uma vida, que parece simples demais. E é aí que está o segredo. A maioria procura métodos complicados, rituais longos, sistemas eternos, porque acredita que o que é valioso precisa ser difícil. Mas muitas vezes a verdade mais poderosa cabe em poucas palavras. E quem a sustenta com fé, muda. Abdullah não buscou fama, não construiu impérios, apenas ensinou 2 homens, Neville Goddard e Joseph Murphy. E eles levaram esse conhecimento ao mundo. Tudo começou em um pequeno quarto em Nova York. Tudo começou com uma ideia. Tudo começou com 3 palavras. Então, a partir de hoje, lembre-se, quando você vir abundância, isso sou eu. Quando você imaginar riqueza, isso sou eu. Quando você sentir prosperidade, isso sou eu. Não amanhã, agora, porque na consciência não existe distância entre você e o que deseja. Nunca existiu. Apenas uma ilusão. Hoje você pode quebrá-la como Abdullah ensinou há quase 100 anos. Em silêncio, em segredo, com fé absoluta. Isso sou eu.